Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 6, versículo de número 11, é o texto que Deus avivou na minha alma enquanto eu buscava a sua presença acerca da noite deste dia. O Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 6, versículo de número 11. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevadas, que sobrejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E quantos podem, digam amém. Amém. Assente-se, meus irmãos, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Quero ser grato a Deus pela oportunidade que Ele me concede de adentrar a este santuário uma vez mais, para juntos podermos adorar o nome do Senhor e compartilhar uma porção da palavra de Deus. Ser grato a Deus pela vida do meu amigo, pastor Ciro Cleio, que nos estendeu esse convite tão honroso. E a verdade é que não é muito fácil pregar na igreja de pregador, né, irmãos? Eu tenho ciência do pastor que vocês têm e da grande referência na ministração das Sagradas Escrituras que é ele. Então é meio difícil, a gente fica correndo e ele fica falando que o problema é a agenda. Mas vai orando por mim. Essa semana foi uma semana em que eu estive, final de semana estive pregando em outro, no Mato Grosso do Sul. A garganta não está aquelas coisas, estou efeito de medicamento, mas os irmãos vão dando glória aí que vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Eu costumo dizer que glória a Deus e aleluia não atrapalha o pregador pentecostal que pregar a palavra. Então, dá uma chacoalhada nesse irmão que está do seu lado e diga: pode dar glória, viu? Aleluia. Meus irmãos, eu estava orando acerca da noite deste dia e pedindo do céu uma resposta, uma direção. Eu sei que vocês vêm de 31 dias, contando hoje, de jejum, buscando a presença do Senhor, buscando a face de Deus. E eu estava orando e o Espírito Santo ministrou muito forte esse texto no meu coração. Este texto, este milagre da multiplicação de Jesus, todos nós sabemos que acontece pelo menos 2 multiplicações, mas eu quero me ater a essa primeira multiplicação. Este texto sagrado é um dos poucos milagres de Jesus que é repetido em todos os evangelhos, inclusive no de João, porque João é um dos evangelistas que ele não se atém em repetir o que os outros ou que os demais, a saber, Mateus, Marcos e Lucas, escreveram, mas a maioria do que escritos de João difere em alguma coisa dos demais evangelhos. Mas este milagre em especial, ele é tratado nos 4 evangelhos, ele é falado nos 4 evangelhos. Então, quando nós quisermos entender de fato e de verdade este milagre na sua essência, na sua excelência, nós precisamos discorrer ou ler os 4 evangelhos.
e buscar as particularidades destes esses quatro escritores que apresentam este milagre. E quando nós olhamos no contexto, quando nós olhamos nos 4 evangelhos, nós temos entre eles similaridades, nós temos coisas que são parecidas em todas eles, e que isso nos dá a entender que nós estamos diante de algo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações de forma mais contundente, de forma mais direta, e quer trazer à nossa vida. Se nós olharmos nos evangelhos, nós vamos ver que há consenso entre os evangelistas quando eles têm a ideia que Jesus queria ir para um lugar deserto. Os evangelistas, eles são repetitivos em entender e dizer que Jesus pegou os seus discípulos, aleluia, e conduziu eles para um lugar deserto. Os evangelistas são repetitivos neste fato, em dizer que Jesus queria se ausentar da multidão, que Jesus queria se distanciar por um período de tempo. É consenso também e repetido nos evangelhos, aleluia, que o momento em que Jesus está inserido é posterior à morte de João Batista. Talvez é por esse motivo que Jesus queria se ausentar da multidão, mas também é consenso entre os evangelistas que Jesus se ausenta para um lugar deserto com seus discípulos, mas que a multidão vai atrás de Jesus, que a multidão vai à procura de Jesus, aleluia. Os evangelistas, cada um vai se expressar de uma forma, mas a verdade é que todos eles vão repetir o mesmo fato emblemático, que na verdade, aleluia, a multidão vai à procura de Jesus, eles vão procurar Jesus, eles vão atrás de Jesus. Jesus está querendo estar distante deles. Jesus está vivendo num momento que Jesus não queria operar milagre, aleluia, meu amigo Jonathan. Jesus queria estar em um momento a sós. Irmão, se até Jesus queria um momento a sós, imagina a gente. Tem hora que a gente quer estar em um lugar deserto, tem hora que a gente quer estar sozinho. Agora Jesus está vivendo esse momento. Jesus não queria, aleluia, pregar. Jesus queria estar a sós com os seus discípulos. Jesus queria estar sozinho. Jesus não queria pregar. Jesus não queria realizar um milagre. Jesus não queria, aleluia. Mas a Bíblia diz que a multidão procura. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus contempla a multidão, os evangelistas, em todos eles são enfáticos em ter a mesma frase repetida: ele se move de íntima compaixão. E agora Jesus começa a pregar a essa multidão. Jesus começa a entregar uma mensagem a essa multidão, aleluia. Um dos evangelistas vai dizer que ele olha para os seus discípulos e diz: eu vejo essa multidão como ovelhas que não têm pastor, e eu preciso entregar um alimento espiritual para eles. Eu preciso entregar um alimento espiritual. E Jesus começa a discorrer acerca do Evangelho do Rei. Jesus começa a pregar a palavra. Jesus começa a anunciar a palavra. Aí, irmãos, aí eu fico pensando, aleluia, irmão Antônio, pastor Antônio, como deve ser maravilhoso, como deveria ser maravilhoso ouvir o nosso Jesus. Aleluia. Irmão, Jesus estava num dia, sabe aquele dia, pastor Sidney, que a gente não quer pregar? Era esse dia. Porque a gente não vem para o culto todo dia querendo pregar, não, irmão. Tem dia que a gente vem para o culto e a gente fica caçando alguém para pregar no nosso lugar. Caçando, eu chamo, caçando uma ovelha para o sacrifício, para você colocar no seu lugar, sobre o altar. Mas tem dia que parece que o cordeiro, o carneiro não aparece amarrado entre o chifre para morrer no teu lugar, e aí é você mesmo. Esse dia Jesus está vivendo isso. Mas quando Jesus vê a multidão, ele se levanta e ele prega a palavra.
ele se levanta e ele entrega a mensagem, ele se levanta e entrega a palavra abençoadora, ele se levanta e entrega a mensagem para a multidão, ele se levanta e entrega uma mensagem abençoadora. A alma daquela multidão está saciada pela palavra que Jesus está ministrando. A alma daquela multidão está cheia de alegria, e não porque tem tudo que a gente vê e a gente ouve alguns pregadores. Aleluia. Eu me lembro do último culto que eu participei ali no Tempo Sério. O nosso pastor pregou, e meu Deus, como que ele pregou, e a gente sai alegre do culto, cheio da presença de Deus. Agora imagine essa multidão, eles ouviram a palavra, falando da palavra, porque Jesus é a palavra encarnada. Eles ouviram Cristo pregando acerca dele. Que coisa linda foi essa mensagem. Mas agora a Bíblia vai registrar em todos os evangelistas que a tarde começa a cair. Se puder me dar um pouco mais de retorno. A tarde começa a cair. O dia vai declinando. E aí os escritores também concordam entre si acerca do que os discípulos de Jesus falaram: Jesus, despede a multidão, manda esse povo embora. Eles já receberam uma porção da palavra, eles já receberam algo extraordinário, já ouviram, o Senhor já anunciou o evangelho do reino. Aleluia. Eles já estão saciados espiritualmente. Agora despede eles, para que eles vão e comprem nas aldeias. Aleluia. Mas eu preciso dizer, Jesus olhou para eles e disse: não, eu não vou despedir esse povo vazio. Irmãos, eu fiquei pensando hoje, como vazio, depois de ouvir Jesus, o Espírito falou na minha alma. Jesus tinha sanado a necessidade espiritual, mas havia uma necessidade física. Havia uma necessidade física naquele povo. Fome é uma necessidade física. Aleluia. Um dos evangelistas vai registrar e vai dizer que um dos discípulos falou assim: 200 dinheiro não resolvia esse problema. Não dava para comprar pão para essa gente. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: o que vocês têm aí? Aí aparece alguém, sempre tem um doido no meio, irmão. Sempre tem alguém com mais fé que os outros. Diz: tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. E enquanto eu pensava nesse texto, olhando para o Evangelho de João, o Espírito ministrou no meu coração: existe uma dinâmica no milagre físico. Existe uma dinâmica no milagre físico. O milagre espiritual, eu prego e sacio o povo. No milagre espiritual, a palavra sacia sua alma. O milagre espiritual é de graça. O milagre espiritual não envolve recurso. O milagre espiritual, você pode vir sem nada e sair daqui abastecido. Quando Deus quer fazer algo físico, quando Deus quer fazer algo físico, Ele pergunta: o que vocês têm? Quando Jesus quer realizar algo extraordinário para suprir uma necessidade física, Ele pergunta: o que é que vocês têm aí? Físico lá, eu vou fazer
Jesus diz assim: eu quero algo. O que vocês têm? O que vocês trouxeram para o culto hoje? Se tiver pelo menos um que trouxe, tem milagre. Aleluia, porque alguém chega assim e diz: tem um menino aí, o que ele trouxe? 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, cutuca o irmão que está do teu lado e diz para ele: é insuficiente. Mas é Jesus que está pedindo. Aí Jesus fala: então traz aqui. Aí Jesus pede os pães, aleluia, e diz: entrega na minha mão. É insuficiente na tua mão, mas nas mãos de Jesus é outra história. Agora entrega nas mãos de Jesus. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: manda todo mundo sentar. Aleluia. Jesus levanta e dá graça. E eu fiquei olhando para tudo isso e Jesus me trazendo à minha mente toda essa realidade e o Espírito martelado na minha mente. Dinâmica de um milagre. Jesus coloca todo mundo sentado. Jesus levanta, aleluia, versículo 11, e diz: e tendo dado graça, repartiu pelos discípulos. E os discípulos repartiram pelos outros. E ali começou o milagre da multiplicação. E todo mundo se alimentou. E o que era insuficiente ainda sobrou. Agora, quando nós olhamos para este texto, aleluia, para nós entendermos qual é a dinâmica de milagre. Primeiro, aleluia, tem que haver disposição de procurar Jesus, de ir atrás de Jesus. Quando Jesus não quer, aleluia, ele quer estar distante da gente, é a gente que tem que ir até Ele, é a gente que tem que buscá-lo, é a gente que tem que falar: Jesus, eu quero a sua presença, eu quero a tua graça, eu quero o teu favor. Tem que estar disposto a ser primeiro abastecido espiritualmente. Porque tem gente que só quer o milagre físico e não quer o espiritual. Quer receber a bênção material sem querer a bênção espiritual. Deus não é Deus de culto pela metade. Deus é Deus de culto completo. Ele vai te trazer abastecimento espiritual e vai trabalhar no seu material. Jesus entrega o espiritual. Agora deixa eu te dizer: os discípulos vão dizer para Jesus: despede a multidão, manda esse povo embora. Olha para o irmão que está do lado de onde tem alguém querendo que você perca a cabeça, querendo que Jesus te mande embora. Vai para casa assistir Netflix. Aleluia. Mas olha para ele e diz: mas Jesus quer que tu fique. Jesus quer que você permaneça no seu. Jesus quer que você não se mova. A dinâmica de um milagre. Primeiro Jesus fala: aleluia, fica. O povo fica. E o que eles têm? Ninguém tem nada. Aí pega os peixinhos e entrega para Jesus. Pega o que é insuficiente e entrega para Jesus. Pega aquilo que não tem expressão, aleluia, a Bíblia vai dizer de quase 5.000 e entrega para Jesus. Até
sua insuficiência. Eu não consigo, e aí para, porque não consegue. Entrega a sua insuficiência para Jesus. Eu não sei como é que eu vou dar conta, pastor. Entrega para Jesus. Coloca aquilo que é insuficiente na mão de Jesus. E aí eu começo a aprender com Jesus. Porque Jesus, o que Jesus tem na mão é insuficiente para alimentar a multidão. O que Jesus tem na mão é insuficiente para sanar o problema que ele tem. O que Jesus tem na mão não dá para alimentar a multidão. O que Jesus tem na mão é insuficiente. E aí Jesus olha para os discípulos e agradece pela insuficiência que ele tem na mão. Vocês estão num culto de gratidão hoje. E Jesus está nesse texto aqui, agradecendo pela insuficiência. É insuficiente, mas está na minha mão. É insuficiente, mas é o que eu tenho hoje. É insuficiente, mas é o que alguém trouxe para mim. É insuficiente, mas é o que alguém teve coragem de trazer. Você tem é insuficiente. Entrega melhor nessa palavra. É o homem, mas Jesus me trouxe alguém para dizer: entrega na minha mão, entrega a tua insuficiência para mim, entrega a tua insuficiência na minha mão, porque eu quero fazer milagre. Minha saúde é insuficiente, entrega para ele. Meu tempo é insuficiente, entrega para ele. Conhecimento é insuficiente, entrega para ele. Minha capacidade é insuficiente, entrega para Cristo. Eu posso reclamar da sua vida, mas Jesus vai pegar a sua insuficiência e vai dizer: Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. É insuficiente, mas está na minha mão. É insuficiente, mas está na minha mão. Então a dinâmica do milagre, olha para esse monte, a dinâmica de milagre passa pelas mãos de Jesus. Eu quero ser abençoado, eu quero ter cura, só com as mãos de Jesus. A dinâmica de milagre passa pela mão de Jesus. Não dá. Esse não é na mão dele. Aleluia. Quando os médicos não dão jeito, é na mão dele. A dinâmica de um milagre passa na mão de Jesus. A minha fé é insuficiente. Põe na mão dele. Entrega.
Segundo detalhe, Jesus com a insuficiência na mão, ele olha para os discípulos e fala: manda todo mundo sentar. Eu fiquei pensando, aí o Espírito Santo falou para mim: isso me fala de organização. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou falar, no meio da desorganização não há realização de milagre. É preciso colocar as coisas no lugar. É preciso organizar as coisas. A insuficiência está na mão de Jesus. Então senta de forma organizada. Sentar-se fala de organização, mas sentar também fala de uma posição de descanso. Aleluia. Porque tem gente que entrega para Jesus e não descansa. Tem gente que entrega para Jesus e não confia em Jesus. Tem gente que entrega para Jesus e não consegue desfrutar de paz. Deus me traz aqui para dizer: ei, está na minha mão, então senta. Sou Adba, sou feliz.